O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens de 13 a 16, Coragem da Fé. Meus irmãos, nada mais inspirador que ler esse texto em que Kardec inicia, apontando ser considerada uma questão de caráter entre os homens, manter-se firme frente às críticas e ataques na defesa de um ponto de vista. Há inúmeros exemplos na história, sobretudo na Idade Média, em que muitos morreram por conta de suas ideias, sendo considerados bruxos ou hereges. Kardec aponta essa mesma coragem nos primeiros cristãos, os mártires cuja fé era tão grande que se entregavam ao suplício no circo, na fogueira, na cruz, mas não abjuravam suas crenças. E ele diz ainda que este era também o comportamento esperado dos espíritas de sua época, que enfrentavam preconceito tanto da religião quanto da ciência, correndo o risco de serem desacreditados e ridicularizados por seus companheiros. Lembremos que no início do século passado, o Espiritismo também foi perseguido no Brasil, tendo alguns centros sido fechados pela polícia. Hoje, felizmente, já não enfrentamos esse desafio exterior, mas agora o desafio é interno. Será nossa fé suficiente para enfrentarmos os obstáculos que nos esperam? Ela nos dará a coragem de seguirmos adiante, confiantes na assistência dos espíritos amigos, conscientes de que apesar do caos aparente, das dores que enfrentamos, tudo segue um planejamento maior, que tudo está sob o controle da espiritualidade superior que rege nossos destinos? Conseguiremos, além de admitir a nossa fé, o que hoje é simples, exteriorizá-la na prática, demonstrando em nossos atos aquilo que professamos nas palavras, já que cedo ou tarde em nossa existência chegará o momento em que seremos chamados ao testemunho, já que vivemos no mundo de expiações e provas. E por se tratar de provas, aqui cabe uma analogia. Quando estamos em uma escola, sabemos que seremos submetidos a provas. O que fazemos então? Nos preparamos para elas, estudamos diariamente, aproveitamos todas as oportunidades para aprender e com esse cuidado constante estaremos preparados até para um possível teste surpresa. Assim também deve ser o nosso comportamento em relação às provações de nossa existência. Se virmos nuvens negras no horizonte, nos preparemos para a chuva e ela não nos pegará desprevenidos. Nossa preparação espiritual deve se dar pelo cultivo da fé, da esperança, buscando a tranquilidade íntima que haverá de nos preservar, primeiramente, de entrarmos em sintonia com vibrações negativas, que infelizmente ainda imperam na atmosfera da Terra, e principalmente porque, se nos mantivermos calmos e confiantes, quando e se a dor bater à nossa porta, saberemos enfrentá-la sem desespero, com resignação e com a certeza de que tudo passa. Somente o bem é eterno. Sejamos corajosos frente às adversidades. Lembremos de Jesus, tenhamos sempre bom ânimo e muita fé. E assim adquiriremos a coragem de seguir em frente, a força para vencer o mundo, se necessário, mas sempre conscientes de que os maiores obstáculos a vencer estão em nosso mundo íntimo. E vamos a uma mensagem que está no livro Monte Acima, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Coragem e fé. Muitos companheiros na Terra evidenciam coragem nas horas de heroísmo. O homem que enfrentou um animal selvagem, colocando-lhe um freio. Outro que conquistou o campeonato de mergulho em águas perigosas. Outro ainda que adquiriu o maior destaque na longa corrida de pedestres. Todos eles, pelo devotamento à disciplina, são dignos de respeito. Um tipo diferente de coragem, porém, se espera dos seguidores do Cristo, a coragem da fé. Aquela de se calar alguém para que outrem fale mais alto. De sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores. De acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo. De aceitar a rotina dos encargos de cada dia, nela encontrando a alegria do trabalho sem aplauso público. E a coragem de esquecer-se para que outros recolham as vantagens do serviço que lhe haverá custado imenso esforço. O heroísmo é, talvez, mais fácil pelo deslumbramento de uma hora à frente dos homens. Entretanto, a coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia,
tolerância e dedicação ao bem do próximo no desdobramento incessante do dia a dia. Elevemos agora os nossos pensamentos numa prece. Benditos sejam os homens de fé. Bendito seja aquele que sabe fazer calar dentro de si qualquer pensamento que o induza ao conflito, ao escândalo, a infringir de alguma forma a lei divina. Benditos sejam todos os que testemunham sua fé, aqueles cujos atos não desmentem suas palavras, os que vivenciam o que pregam, os que têm coragem de persistir no bem, ainda que isso lhes traga algum prejuízo material ou a desaprovação do mundo e até daqueles que lhes são mais caros. Mestre Jesus, queremos ser contados entre estes. Queremos fazer frutificar em nós teus ensinamentos que tanto admiramos, mas ainda encontramos dificuldade em praticar. Queremos ter a coragem de olhar sem filtros para dentro de nós mesmos para nos conhecermos de verdade, identificarmos nossas imperfeições e então nos esforçarmos para combatê-las com determinação, perseverança e fé. Sabemos que contaremos com teu auxílio, pois constantemente estás a nos convidar para essa transformação íntima, para esse despertar da luz interior que todos temos e que precisamos fazer brilhar. Assim, Mestre, em vez de desanimarmos frente às nossas limitações, que neste ato de autoconhecimento saibamos também identificar o bem que já trazemos em nós, nossas potencialidades, para que ao alimentá-las e desenvolvê-las, façamos luz em nosso interior, iluminando e minimizando as nossas sombras. Que a fé em Ti nos dê essa coragem. E que assim seja.